Sou Ederson Castro, sou engenheiro civil, falo aqui da Castro Engenharia, que é um escritório de regularização de imóveis na cidade de São Paulo, e esse é mais um vídeo para falar sobre a regularização de imóveis com a lei de anistia, que é uma lei que está em vigor desde janeiro do ano passado, 2020, e no momento a gente tem mais, aqui no nosso site tem um contador, mais 117 dias para poder entrar com a regularização por esse processo de anistia que é mais facilitado. Hoje nós vamos falar de outorga onerosa, que é um ponto que poucas pessoas, quando vão entrar com o processo, levam em consideração. A gente fala bastante aqui que é sempre importante estudar o caso antes, a fim de entender se você pode ou não se regularizar e, se você puder, o que será pedido em troca, porque a prefeitura não está recebendo ali indiscriminadamente qualquer planta e aprovando qualquer projeto independente da irregularidade. Tem situações que ela pede algum tipo de contrapartida. Uma delas é a outorga onerosa, e nesse vídeo a gente vai explicar exatamente o que é a outorga onerosa. A outorga onerosa do direito de construir basicamente é uma taxa que a prefeitura cobre quando você excede um determinado limite de construção. Então, dependendo da região que você está na cidade de São Paulo, existem limites construtivos. Vou dar um exemplo básico. Você tem um imóvel no centro, um terreno no centro, lá na Sé, ou no centro de São Paulo, regiões centrais, e você quer construir. Perceba que a região central é um local onde já tem um grande adensamento populacional e construtivo. Às vezes as pessoas ficam 2, 3 horas dentro de uma condição para poder trabalhar no centro. E aí, como forma de desincentivar, e aqui é só um exemplo, existem vários motivos para a outorga, eu estou dando só um exemplo, de que critério pode ser usado, a prefeitura diz o seguinte: olha, você que está no centro, o básico que você pode construir é uma vez a área do teu lote. Então, se você tem um lote de 100 metros quadrados, você pode construir só 100 metros quadrados de área, uma vez a área do seu lote. E se você quiser construir a mais, o seu limite é 2, 3 ou 4, mas você vai ter que me pagar por isso, pagar uma outorga onerosa, que é um valor por cada metro quadrado desses 100 que você ultrapassar. Pode ser um valor de R$100, R$1.000, R$500, a gente já encontrou até valor de R$6.000 a cada metro quadrado, tá? É claro que se o lote fosse um pouco maior, 200 ou 300, poderia construir uma vez a área desse lote, ou seja, 200 ou 300 metros quadrados. O princípio básico dessa taxa é a prefeitura arrecadar taxas, Ela arrecadar taxas para poder, segundo o que me consta, essa taxa de outorga onerosa ela é utilizada para o próprio desenvolvimento urbano da região e da cidade de São Paulo, tá? Então, resumidamente, você tem o seu imóvel, você não pode construir tudo que você quer, mesmo o lote sendo seu. Se você passar de um limite, pode ser que você tenha que pagar outorga onerosa. E quem define esse limite é a prefeitura, de acordo de região para região, com os critérios próprios dela. Então, resumidamente, se você faz uma obra sem anistia e quer regularizar, se você ultrapassou do coeficiente básico, você não pode pagar outorga onerosa, nem mesmo se você quiser pagar o dobro, o triplo desse valor, ou se você tiver passado só 1 metro quadrado. Porque, como dissemos, a outorga onerosa é um benefício para quem solicita antes e é aprovado antes. Se você construiu e quer regularizar depois, se não houvesse lei de anistia, você seria obrigado a demolir tudo que você construiu que ultrapassa o coeficiente de aproveitamento básico. Já se você aproveitar essa lei de anistia que está em vigor, e se você tem uma obra que ultrapassou o coeficiente de aproveitamento básico, você pode, através da lei de anistia, fazer a regularização sem necessidade de demolir até o coeficiente de aproveitamento máximo, que é um outro limite. Então, o primeiro limite você pode construir sem pagar taxa nenhuma, o outro limite você pode construir até aquele limite pagando, que é o coeficiente de aproveitamento básico. Então, exemplo, se o meu limite básico era 1 e o meu máximo é 2, e eu construir 1,5 vezes, eu posso pagar a outorga onerosa. Se eu construir até 2 vezes, a primeira uma vez a área do lote eu não pago a outorga, a segunda eu pago, e se eu tiver ultrapassado do máximo, aí não tem jeito. Com anistia também tem que demolir, porque aí você ultrapassou até esse segundo limite que a prefeitura teria para você poder construir. Lembrando que, dentro da anistia, você tem que pagar a outorga onerosa, tá? Se ultrapassar o coeficiente básico. Então, qual que é a vantagem? Basicamente, a vantagem é que, se você tem uma construção hoje com uma área construída maior do que deveria e tentar se regularizar pela lei comum, não tem jeito, você vai ter que demolir independente de você querer pagar taxa ou não. Já com a lei de anistia, você tem o benefício de poder, vamos dizer, um benefício de poder pagar a outorga onerosa, assim como quem fez tudo correto. Então, se 20 anos atrás alguém construiu e foi lá, propôs, olha, eu quero construir a mais, eu sei que eu vou ultrapassar, quero pagar a outorga onerosa e a prefeitura aceitou, hoje, se não houvesse lei de anistia, como você não fez esse procedimento e construiu junto com esse vizinho, ele pediu autorização e você não, você teria que demolir. Com a lei de anistia, eles abrem uma janela de tempo
que no caso aí são 117 dias, né, até 30/9/2021, você pode propor novamente, manter a sua construção, aprovar a planta e ficar regular para poder averbar no cartório e ter seu imóvel regular, conseguir vender valorizado. Você pode propor essa regularização para a prefeitura, mesmo sabendo que ultrapassou o coeficiente de aproveitamento básico, porém você vai ter que pagar a outorga onerosa, assim como quem fez correto lá no passado teve que pagar a outorga. Resumidamente, então, qual que é a vantagem de se fazer a anistia? A anistia ela já perdoa infrações, tá? Então o pessoal fala, nossa, mas eu vou ter que pagar a outorga onerosa, qual que é a vantagem? A vantagem é que, sem anistia, você não poderia nem pagando. Segundo, que além de perdoar a questão de você não ter entrado com o processo, ter feito o procedimento correto, ela também perdoa as infrações construtivas. Então, áreas cobertas que você cobriu e não poderia ter, se você não tem corredor, não tem garagem descoberta, se você não tem área permeável até um certo limite, você pode fazer essa regularização independente dessas infrações, deixar seu imóvel regular como um outro que seguiu todos esses critérios da prefeitura. Lembrando que você só vai pagar a outorga onerosa se você tiver exagerado nessa construção e não tiver pedido autorização para ultrapassar esse limite que é o coeficiente de aproveitamento básico. Entenda como exagero qualquer um que ultrapassa esse coeficiente de aproveitamento básico. Lembrando que de região para região esse coeficiente muda, pode ser 1, pode ser 2, 2,5, então pode ser que mesmo você tendo uma área construída grande, um imóvel pequeno, você não precise pagar a outorga onerosa. Até porque também existe áreas não computáveis, então mesmo que você tenha uma área grande, você pode entrar com o processo e tem áreas que você desconta dessa conta, então talvez mesmo tendo uma área grande você não ultrapasse esse coeficiente, porque tem algumas áreas que são, vamos dizer, café com leite, elas não entram nessa conta da outorga onerosa. No final, a conclusão é que a anistia de imóveis é um processo mais vantajoso do que o processo comum, porque pelo processo comum, quem está irregular tem que ter tudo exatamente igual o que a lei exige. E é meio que impossível você que construiu sem contratar engenheiro, sem planejar, sem fazer planta aprovada na prefeitura, ter construído tudo de acordo com a legislação por sorte, ter deixado os recuos laterais, frontais, traseiros corretos, a altura da edificação, área permeável, que quase ninguém tem na cidade de São Paulo, todo mundo faz calçada, contrapiso no lote inteiro, não tem uma área de terra, de jardim ou qualquer coisa do tipo. E na lei de anistia você consegue fazer essa regularização sem ter que mexer em nada disso. Em alguns casos há necessidade de obras, mas são poucos casos. E há algumas situações onde você precisa da outorga onerosa. É por isso que é importante que você que quer se regularizar, antes de entrar com o processo, contratar uma empresa especializada, como a nossa, por exemplo, que vá no imóvel fazer o levantamento da construção, área computável, não computável, área permeável, altura, recuos, para identificar que se você tem uma área construída a mais do que poderia, se terá que pagar a outorga onerosa, qual o valor dessa outorga onerosa, se haverá demolição, se haverá necessidade de reforma, para você identificar se a anistia vai compensar para você especificamente. Porque não necessariamente entrar com o processo significa ganhar o processo. Qualquer um pode entrar com o pedido, mas você já vai pagar as taxas de início, já vai pagar o engenheiro de início, então é importante ter certeza que você vai desprender todo esse tempo, documentos e valores com uma certa certeza de que você vai ter seu processo aprovado e ter um benefício. Porque se for para entrar com o processo, para perder o processo, perder o que pagou para a prefeitura, perder o que pagou para o engenheiro e continuar irregular, não faz sentido, não é verdade? Então, se você precisar de ajuda com isso, nossos contatos estão aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar em contato com a gente. A gente analisa mais de 60 itens numa regularização, sem avisar a prefeitura. Temos uma conversa particular, uma consultoria, onde a gente vai explicar para você quais são os documentos, se você tem esse documento ou não, quais são as taxas, para você identificar se tem condições de pagar, se tem necessidade de laudo, anuência, etc. Você vai saber de tudo antes e vai poder decidir. Se quiser avançar, você avança com a regularização, já tendo certeza que você está tudo certo, ou que a contrapartida que a prefeitura vai pedir, você pode arcar. E se por acaso você identificar que não é viável entrar com a regularização, a gente encerra aquele processo ali, a prefeitura não saberá da sua existência, você não terá gasto com taxas, ela não vai te multar, e você vai ter ali, já vai saber qual que é a solução, o dia que essa solução for viável, você pode entrar com um processo de regularização, ok? Se você gostou desse vídeo, se você entende que tem alguém que precisa dessa informação, que esse vídeo pode ajudar alguém, por favor, compartilhe esse vídeo. Se puder, comente aí se você tem alguma dúvida, dá um like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.